Boa noite a todos, juntos mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Ontem nós começamos o subtítulo Encarnação nos Diferentes Mundos, que faz parte do capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então hoje nós vamos continuar. Ontem nós vimos até a questão 174 e acho que ficou bem claro para vocês os esclarecimentos que os Espíritos trouxeram, dizendo que nós podemos ter as nossas experiências reencarnatórias em vários mundos, porque existem vários mundos em estágios iguais aos da Terra, assim como existem muitos mundos em estágios primitivos ou em estados de maior evolução, quer dizer, cujas humanidades estão mais evolvidas. Na questão 174, que foi a última que a gente viu ontem, nós vimos que, inclusive, nós podemos viver várias experiências no mesmo orbe, e quando nós nos adiantamos de forma mais rápida que o próprio planeta, nós podemos, então, passar a experienciar em um novo mundo, em uma escola mais melhorada. Por outro lado, quando nós nos atrasamos, ou seja, quando a humanidade, o planeta, vai seguir adiante, vai melhorar o seu nível vibratório e você não consegue alcançar, você, como espírito, é levado, então, a experienciar em um mundo inferior àquele em que você se encontra. Na questão, então, dando continuidade a estes esclarecimentos, Kardec pergunta na questão 175: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Porque ele estava falando de espíritos, muitas vezes de mundos mais avançados, e que eventualmente retornam à Terra. E aí a resposta dos espíritos é nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. Por que eles deram essa resposta? Quer dizer, dizendo que é muito significativa a missão que se realiza na Terra, mas que não há diferença em reencarnar-se na Terra ou em outro planeta similar. Porque nós estamos ainda em um mundo de provas e de expiações. A Terra é ainda um mundo de provas e de expiações. Nós estamos atravessando um período de transição. Nós não sabemos quando isso vai se concluir, ou seja, quando nós poderemos efetivamente dizer que a Terra já não é mais um mundo de provas e de expiações, mas que a Terra é, então, um mundo de regeneração. Esse período de transição não tem um limite fixado, porque vai depender muito, inclusive, da postura que nós, encarnados e desencarnados, vamos tomando. A verdade é que, para a grande maioria de nós estamos tendo uma experiência, uma oportunidade preciosa, porque aqueles de nós que soubermos bem aproveitar a presente experiência, muito possivelmente nós continuaremos reencarnando na Terra, agora como um mundo de regeneração, em condições melhores para o espírito evoluir. Mas aqueles de nós que não soubermos aproveitar a presente experiência, aqueles que ainda nos deixarmos levar pela crueldade, pela maldade, pela corrupção, pela luta, não só contra Jesus, mas contra tudo o que as suas lições significam, o respeito aos semelhantes, à natureza, quer dizer, a própria condição ética. Então, aqueles de nós que menosprezarmos isso, fizermos mau uso da oportunidade que estamos tendo, é muito possível que essa seja, então, a última oportunidade para nós. Nós seremos levados, então, a recomeçar a trilha de novas experiências em um mundo inferior à Terra. Mas na linha A dessa mesma questão 175, Kardec ainda pergunta: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Em uma questão lá atrás, ele perguntou, inclusive,
se não era possível, dá a entender se não seria possível que nós evoluíssemos só no plano espiritual, né? Quer dizer, será que é mesmo obrigatório vir ao plano da matéria? E os espíritos responderam, dizendo que sim, porque o espírito muitas vezes estaciona quando nega-se a retornar ao campo físico, ao plano físico e material, dadas as nossas condições medianas para inferiores evolutivas. Porque o espírito superior, ele já não está mais sujeito, não há, vamos dizer assim, essa necessidade tão premente de aprendizado, que implica o retorno ao plano físico. Espíritos mais evoluídos, já em geral, têm poucas ou nenhuma expiação a atravessar. Eles muitas vezes ainda têm provas a vencer para que possam continuar evoluindo. Então, essa quase inexistência de expiação e ainda a existência de provas permite com que espíritos melhores passem longos períodos na erraticidade, ou seja, passem períodos maiores de tempo nos planos espirituais. E que, vez ou outra, sejam levados a retornar à Terra, justamente na necessidade da vivência destas provas, para que possam avançar mais e mais. No entanto, espíritos medianos e inferiores, quais as características gerais da humanidade terrena, nós ainda temos muitas provas e muitas expiações a atravessar. É uma característica que nós trazemos. O próprio passado da humanidade indica a existência de muitos débitos, de muitas sombras relativas a nós mesmos. Então, dada a existência desta característica vibratória, desta evolução mediana e inferior que temos, nós precisamos das reencarnações para que possamos avançar. Porque quanto mais tempo permanecermos estacionados no atual estágio mediano e inferior, mais sofreremos, a verdade é essa. Então, nós estamos obstando um avanço do espírito. E nós cremos que o avançar do espírito é sempre em busca não só da perfeição relativa, mas dela, uma vez que ela significa também felicidade, paz ao próprio espírito. Então nós, estes espíritos medianos e inferiores, precisamos muito das experiências reencarnatórias. Mas Kardec aqui mais uma vez enfatiza esse questionamento, quer dizer, ele pergunta se não dá para ser feliz só como espírito, quer dizer, não dá para mim deixar de não vir mais ao plano físico, né, ficar só no plano espiritual e ser feliz lá? Não é possível isso? É o que Kardec quer saber. Não, respondem os espíritos. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Então, exatamente isso que eu falei para vocês. No livro Nosso Lar, nós vamos ver a experiência de André Luiz, que nos conta primeiramente das suas iniciais experiências no umbral, depois ele é socorrido e ele inicia então um aprendizado como espírito. E André Luiz vai descrever tudo isso no livro Nosso Lar. Mas o que eu quero mencionar aqui para vocês é que quando André Luiz conversa com a dona Laura, né, mãe do Alexandre, ela explica a ele que o governador de Nosso Lar está na governança, digamos assim, daquela colônia há mais de 150 anos, né? E aí nós vamos concluindo, diante dessa informação, que o governador de Nosso Lar está há 150 anos, no mínimo, sem reencarnar. Enquanto que, em média, nós, espíritos medianos, né, os próprios benfeitores, inclusive através de André Luiz, eles dizem que, aproximadamente, nós levamos, de forma similar, um tempo na erraticidade similar ao que levamos um tempo no plano físico da matéria. Então, vamos colocar assim, em média, hoje a taxa de mortalidade, aliás, a taxa de sobrevivência, né, ela cresceu muito. Então, se lá na antiguidade se vivia até os 40, 45, até menos, hoje a taxa de sobrevivência do ser humano, dependendo inclusive do país, é de 75, quase 80 anos, né? Claro que existem exceções. Então nós vamos ter por média, vamos dizer assim, a gente pode fazer essa análise só a título de entendimento, que nós vamos despender também
um tempo muito similar, 75, 85, 100 anos, no plano dos desencarnados, no plano da erraticidade, para depois retornarmos novamente ao ciclo da reencarnação. Ou seja, então um tempo aqui, um tempo lá, neste aprendizado que ainda é característico, imprescindível, à evolução de espíritos medianos como nós. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais tempo ele pode permanecer sem reencarnar. Até que seja um instante, até que chegue, né, um instante em que ele alcança determinado nível evolutivo e já isento das necessidades de expiações e de provas, ele passa então a continuar a sua evolução em planos mais etéreos, cada vez mais sutis. Então vamos dizer assim, que espíritos bem mais avançados já não precisam mais retornar à Terra. Mas eles podem, nós já vimos, eles podem, através de missões. Então, não pensem vocês que quanto mais evoluído o espírito, mais distante ele se faz do plano material. Pelo contrário, o que nós podemos concluir é que quanto mais evoluído o espírito, mais ele sente a responsabilidade, o seu compromisso diante da obra da criação do Pai, e aí ele quer cuidar daqueles que estão mais atrasados. Ele se torna, na verdade, um orientador de pequenos grupos, de grandes coletividades. E dentro dessa grandiosidade de amar, de pensar, de doar-se, estes espíritos, não raro, assumem ou solicitam tarefas missionárias nos planos físicos da matéria. Kardec, dando continuidade na questão 176, vai perguntar: depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Ou seja, será que nós temos espíritos que já vieram de outros planetas e encarnaram na Terra pela primeira vez? E será que isso ainda é possível? E eles respondem sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. E aí é inevitável, para elucidar essa questão, que a gente volte, né, às informações trazidas, inclusive por Emmanuel, mas por outros espíritos, a respeito dos espíritos que vieram degredados do sistema de Capela. Quer dizer, ainda na nossa antiguidade, cerca de 40 mil, alguns falam 30 mil anos atrás, alguns outros 10 mil anos atrás, a data não importa. O fato é que cerca de 7 milhões de espíritos vieram degredados do sistema de Capela, para se falar nessa emigração de um grande número de espíritos. Então, estes espíritos experienciavam, tinham as suas experiências reencarnatórias em um planeta, ou em mais de um planeta, porque também há divergência em relação a essa descrição, que pertenciam ao sistema Capela. Capela é um sistema, inclusive tem 2 sóis. E estes espíritos, já não mais acompanhando o avanço planetário, foram degradados, ou seja, eles não conseguiram acompanhar, principalmente o nível moral, ético, daquelas humanidades, apesar de serem espíritos de grande inteligência. Conta-nos Emmanuel, então, no livro A Caminho da Luz, fora outros livros que vão trazer notícias a respeito desse degredo, né, que estes espíritos foram, então, trazidos para a psicosfera terrena e, passado um período de adaptação, nós já vimos isso lá atrás, quando falamos de perispírito, de adaptação perispiritual, porque eles tinham um corpo espiritual diferente. Estes espíritos, eles não vieram físicos, no plano físico da matéria, até mesmo porque nós não sabemos, de maneira efetiva, se nestes planetas originários eles tinham uma vivência material em planos dimensionais similares ao da Terra. Nós não sabemos isso. O que nós podemos depreender é que eles foram trazidos em espíritos
degredados. E estes espíritos aqui trazidos passaram um tempo para ambientar-se na psicosfera da Terra, o que vale dizer, para adaptarem o seu perispírito aos novos materiais físicos e espirituais encontrados na psicosfera terrena, para que depois eles passassem a reencarnar na Terra. Então é isso que essa questão está falando. É possível, é. Quer dizer, amanhã, vou dar um exemplo fictício, né? Amanhã eu desencarno e chego do lado de lá, os benfeitores verificam que eu não acompanho a evolução que vai ser requerida pela Terra como mundo de regeneração. Então, que o meu atraso moral implica em um plano não, vamos dizer assim, em um campo eletromagnético meu, característico meu, que não vai ser condizente com o novo plano vibratório que a Terra vai ter como mundo de regeneração. E aí, diante disso, diante desse descompasso do meu espírito com a realidade que está vindo neste período de transição, eu vou fazer parte, então, de um grupo de espíritos que será degradado à Terra, levada a experienciar em um orbe inferior à Terra. Levada em espírito, então, junto com muitos outros, para um mundo inferior. Eu vou ter que, lá neste mundo inferior, adaptar-me. O que vale dizer, o meu perispírito vai adaptar-se aos novos elementos que se me apresentarão. Vocês vão lembrar, quando a gente estudou na primeira parte sobre o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, a energia primitiva, ela é única. Este elemento primitivo, essa energia, esse fluido é único em todo o universo, em todos os universos, em todos os planos vibratórios existentes. No entanto, dependendo de onde estivermos, este fluido cósmico, esse elemento primitivo, ele se combina de maneira diversa, originando elementos característicos de cada planeta. É claro que não só esse elemento primitivo define as características planetárias. Muitos outros fatores, tais como a gravidade, incidência ou não de luz solar, existência ou não de maior quantidade de água ou não, etc, etc, etc. Então, elementos físicos, elementos químicos, elementos atmosféricos, então tudo isso compõe um conjunto de características aos quais o espírito degradado vai ter de adaptar-se. E essa primeira adaptação se faz pelo perispírito. Para que com o perispírito adaptado, ele possa, então, gerar, né, administrar, digamos assim, a formação de um novo corpo físico, né, em corpo de uma mãe que o irá receber nesse mundo primitivo. E se assim acontece em relação a mundos primitivos, dizem os espíritos que também há adaptações em relação à evolução do espírito quando este vai deixar um planeta no qual ele encerra as suas experiências reencarnatórias e vai então iniciar em um planeta mais evoluído. Também há adaptações. Bom, continua então agora Kardec na questão 176A, perguntando: assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, e em graus diversos de adiantamento. Então isso, Kardec já falava no século XIX, quer dizer, que nós estamos recebendo a todo momento espíritos novos, que vêm em missões, que vêm, digamos assim, com tarefas específicas. E é muito interessante, Kardec não fala muito desse período de transição. Esse período de transição iniciou, digamos assim, uma grande movimentação na literatura espírita, por volta do ano de 1950, principalmente pelo Chico, e outros médiuns que vêm falando muito deste período de transição. Então, nós vamos ter
Chico falando em entrevistas sobre este período. E nós vamos ter livros publicados sobre esse período. Mais atualmente pelo médium Carlos Bacelli, mas também pelo Divaldo Franco. Divaldo tem 2 livros interessantíssimos. Um deles é Transição Planetária, e um recém-lançado, que eu ainda estou lendo, ainda não terminei de ler, mas que estou achando muito interessante, que é Nos Rumos do Mundo de Regeneração. Então, nestes livros, principalmente no Transição Planetária, que já foi publicado, não sei se 2, 3 anos atrás, talvez um pouco mais, eu não me recordo muito bem a data. Então, neste livro, inclusive, o Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vem trazer informação de espíritos vindos de outras estrelas mais adiantadas do que a Terra, como Sírius e outros, e que vêm com uma tarefa de auxiliar a nossa humanidade nesse momento de avanço planetário. Então veja bem, que todos estes espíritos que vêm para essa tarefa, muitos deles irão permanecer no plano espiritual, auxiliando a humanidade terrena. E muitos estão se dispondo a reencarnar, ou seja, estão reencarnando, adaptando seus perispíritos e depois reencarnando numa proposta educativa para uma nova humanidade. Então, segundo o relato dos espíritos, isso vem acarretando mudanças significativas. Apesar de nós pensarmos de repente que o mundo não está lá grandes coisas, porque nós ainda vemos muitos descompassos, a verdade é que nós já temos um movimento, uma conscientização um pouco maior de um número significativo de pessoas, em busca de um significado maior do que tão somente o contexto egoísta e material que até então caracterizava a humanidade nos séculos anteriores. Nós ainda estamos numa grande miscelânea, a verdade é essa. Mas justamente porque existem espíritos que vêm mais avançados para auxiliar o avanço. E nós temos também as reencarnações ainda de espíritos que mais atrasados da própria Terra, originados da própria Terra. Espíritos que muitas vezes situados em regiões inferiores da Terra, hoje estão tendo a oportunidade, e inclusive a oportunidade de contato com esta luz, como um convite, como um último convite, na tentativa de, vamos dizer assim, conquistá-los, mas conquistá-los para que sejam felizes. E é então isso que nós vemos, essa grande miscelânea ainda na nossa Terra, onde nós vemos alegrias pelo bem que se pratica, e ainda vemos ainda muitas tristezas pelo mal que se faz, ou pelo bem que se deixa de praticar. Na linha B dessa mesma questão 176, Kardec pergunta: pode-se reconhecer por um indício qualquer que o espírito está pela primeira vez na Terra? Quer dizer, será que dá para a gente bater o olho assim e falar assim, aquele espírito não é da Terra não, aquele ali deve ser de Sírios, não, esse aqui não é da Terra não, esse aqui deve ser de mais, né, de Alcíone, né? E eles respondem, nenhuma utilidade teria isso. Então, não é olhando no olho, nem vendo a cor do cabelo, nem vendo a disposição da sobrancelha, que a gente vai decifrar ou reconhecer um espírito que está vindo de outra estrela. Nós não podemos nos esquecer que para que eles reencarnem, eles têm que passar por um período de adaptação perispiritual, né? Ou seja, nenhum médium vidente vai ver um encarnado e ver que seu perispírito não tem nada a ver com a forma humanoide que nós temos, né? Eles adaptaram-se, não se esqueçam disso. Mas a realidade é que existem muitos destes espíritos vindos de outras estrelas e que não vão reencarnar. E estes que não vão reencarnar, eles podem sim se apresentar na sua forma perispiritual originária. Não se esqueçam dessa informação. Bom, questão 177. Kardec, por sua vez, vai perguntar:
Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Olha só que não dá nem para contar, porque passa aí muito da casa dos trilhões de planetas, uma vez que passa-se da casa dos trilhões de sóis. E os sóis têm, por sua vez, um conjunto de planetas que o circunda. Então, nós não temos como mensurar isso. Até mesmo porque, se hoje a matemática pode precisar alguma coisa, isso talvez fosse só do universo ao qual os nossos aparelhos se estendem. Nós não sabemos até onde os nossos aparelhos não alcançam, né? Como que seria? Nós estamos, a Terra está, vamos dizer assim, num canto da constelação da Via Láctea, né? Então, nós não temos uma visão assim tão grandiosa de qual o tamanho efetivo do universo. Tudo são probabilidades, são cálculos prováveis. Mas Kardec quer saber se a gente tem que passar por todos. É isso que ele quer saber. Será que nós precisamos encarnar em todos os planetas para que a gente possa alcançar a perfeição relativa, né, para evoluir? Eles respondem não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, nós vamos ter centenas de milhares de mundos primitivos, centenas de milhares de mundos de provas e de expiações, centenas de milhares de mundos de regeneração, nos vários sistemas, nas várias galáxias, nas várias constelações, assim. Então, não é preciso que eu reencarne em todos os planetas de provas e de expiações. Não é preciso que eu reencarne em todos os planetas de regeneração. Existe um padrão de evolução, de conquista do ser em relação à inteligência e à moralidade, à capacidade de amar. Então, essas escolas planetárias, apesar de não serem iguais, elas buscam o aprendizado do espírito dentro dos códigos divinos, dentro das leis imutáveis. O amor é uma lei imutável. O respeito pelas criaturas está dentro dessa lei maior que é a do amor. Então, eu experiencio na Terra, cumprindo a minha tarefa de aprendizado na Terra, como mundo de provas e de expiações. Eu não preciso ir para outro mundo de provas e de expiações. Eu vou passar a habitar um mundo de regeneração, que é o próximo estágio do meu aprendizado. É mais ou menos como funciona de forma exemplificativa no nosso plano material em relação às escolas. Quer dizer, se eu for uma criança, eu não preciso fazer o primeiro ano no Santos Anjos, no Marista, no Batista, no Catandu. Eu não preciso fazer o primeiro ano em todos eles. Eu posso fazer do primeiro ao nono ano na mesma escola. Como eu posso fazer? O primeiro ao quinto ano em uma escola, e depois eu posso fazer do sexto em diante em outra escola, segundo os critérios que vão ser muito específicos de mim mesma. Porque o espírito, apesar das suas escolhas serem individuais, e eu já falei isso aqui antes no nosso estudo, ninguém evolui só. Porque para evoluir é preciso amar. Então, em geral, nós vamos ver grupamentos de espíritos caminhando juntos. Famílias espirituais. Não tem nada a ver com família consanguínea. Famílias espirituais, de afetos que me são caros. Então, em geral, grande parte das nossas experiências reencarnatórias é relativamente próximo a estes espíritos que nos são caros, porque o amor nos motiva a avançar. Quanto mais amamos, mais queremos amar. Quanto mais cuidamos, mais queremos cuidar. Então, essa é a realidade. Então, não há esse ping-pong planetário. Né? Até porque
quando somos separados deste grupamento que nos é caro ao coração, nós sentimos saudades, muitas saudades. É claro que, eventualmente, em missões, por exemplo, os espíritos, eles escolhem afastar-se do seu grupo familiar, do seu grupo de maior sintonia, para levar a sua mensagem, o seu auxílio a outros grupamentos. Não existe matemática absoluta. O que eu quero que vocês entendam é que para que nós possamos avançar, nós precisamos sempre aprender a amar novos seres, porque o amor tem que se expandir. Então nós precisamos aprender a amar como Jesus amava a todos, indistintamente. Mas para que a gente possa realizar este exercício, este movimento, ajuda muito se nós estivermos também com os nossos amores, aqueles que de longa data nos acompanham. Bom, amanhã a gente está de volta, das 7 às 7h30, para continuar o nosso estudo da questão 177, agora da linha A. Eu agradeço a presença da Elisete, da Patrícia, do Carlos, da Suzeli, da Vita. Um grande abraço para todos vocês e todos os nossos companheiros que nos acompanham os nossos estudos em outros horários. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer sugestão, podem me falar que eu vou tentar atendê-los. Um abraço e até amanhã.